E, naturalmente, em alguns aspectos, os temas também vão se acompanhando aí, se misturando, né? O pastor Eglai, do perfil do obreiro e da identidade do obreiro, ele já falou tudo, né? E certamente nós vamos aqui trazer só uma pequena meditação para o vosso coração. Acabamos de detectar que o FBI tem câmeras instaladas aqui. E, amados, nós estamos numa escola bíblica, disse o pastor Daniel, e naturalmente é um ambiente de escola, né? Um pouco mais contraído, aprendendo mais. Quando a gente fala do perfil de um obreiro, eu fico pensando, irmãos, perfil do obreiro da igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias. É claro que nós vamos falar no perfil da palavra de Deus, mas qual é o perfil dos obreiros hoje? Qual é o perfil que as pessoas lá fora conhecem de pastores? Qual é o perfil de um pastor? Quando as pessoas lá fora pensam num pastor, você que talvez como eu tenha nascido no Evangelho, ou que já está há muitos anos no Evangelho e já aprendeu o evangelhês, não é? Nós já falamos esse idioma, a gente já entende tudo de maneira cristã, evangélica, assembleiana, pentecostal, assembleiana, né? Nós não temos muita dificuldade com a maioria das coisas do idioma, do reteté, do canela de fogo, de não sei o quê. Lá fora, as pessoas, de uns anos para cá, começaram a usar o nosso idioma, né? Até em novela, embora eu não tenha visto, mas eu sei que eu não vi porque eu já morava aqui nos Estados Unidos quando eu estava passando no Brasil, né? E também eu não gosto de novela, só de novela mexicana, né? Novela das crianças, né? Irmão, eu quase não tenho tempo nem de ver minhas filhas, quanto mais novela. Então, irmãos, eu sei que começaram a usar o sangue de Jesus tem poder na novela, né? E tantas coisas como a linguagem nossa, né? Misericórdia, sangue e fogo, né? Outras expressões que são comuns para nós. E aí eu fico pensando, irmãos, quando as pessoas lá fora ouvem falar de pastor, qual é a imagem que você acha que as pessoas lá fora têm de um pastor? Quem é que leva informação de pastor para essas pessoas? De onde é que elas têm informação de pastor? Qual é o perfil de pastor que elas conhecem? Quem é que leva? É a mídia, a televisão, a internet, né? Na sua maioria. São os meios de comunicação, são os pastores que estão fazendo, vamos falar um pouquinho do Brasil, né? Fazendo programa de rádio, muitas horas por dia, os pastores que estão na televisão. E aqui nos Estados Unidos, como diria o bom caipira do interior de São Paulo, mais mente, né? Muito mais ainda, né? Aqui, porque os pastores de televisão nasceu aqui, e aqui o negócio é muito mais avançado. Qual é o perfil de pastor para os nossos dias? Infelizmente, irmãos, o perfil de pastor que as pessoas conhecem lá fora hoje é o perfil de homens que estão enriquecendo e se locupletando daquilo que as pessoas dão para a igreja, que já não consegue mais fazer uma linha divisória entre aquilo que é para a igreja e que é para ele. Esse é o perfil. Eu gostaria de passar para os irmãos. Alguém me falou disso ontem e eu não conhecia. Eu nunca tinha visto esse negócio e eu gostaria de passar um pouquinho para os irmãos aquilo que o mundo hoje está conhecendo de perfil de um obreiro
do Senhor no mundo lá fora, né? Essa apresentação, irmãos, foi feita num outro programa, e talvez fale alguma coisa aí, você nos perdoe, por favor. Por favor, dê uma olhadinha nisso, preste atenção e que Deus nos ajude. Tenha misericórdia de nós, né? Não passou, né? Tem um vídeo ali, naquele outro slide tem um vídeo, mas o vídeo não passou. Porque o pastor João Luiz insiste em ter um computador ali, que foi o computador que fez toda a estratégia da Primeira Guerra Mundial. Você talvez tenha visto, eu não conhecia, eu não sabia disso, fiquei sabendo ontem à noite. Preachers of LA. É um reality show que está aparecendo na televisão, com pastores de Los Angeles, pastores de várias igrejas de Los Angeles. E é um show realidade, porque são as pessoas mesmo, são os pastores mesmo. É uma pena que o vídeo não está funcionando, e eu mais uma vez agradeço ao pastor João Luiz, porque, irmãos, até vou deixar uma oferta, viu, pastor? Para o senhor comprar um computador para cá, né? Facilitar o trabalho dos outros. Irmãos, eu queria que você visse o perfil dos pastores que estão passando na televisão, né? Não sei se estão passando, já começou a passar, diz que é no fall, acho que o fall já está terminando. E esse pessoal, eu nunca vi esse programa, eu não sabia que existia, e eu ouvi agora a respeito disso. Mas lá tem pastor, irmãos, dizendo assim: esse pessoal acha que só tem DJ, não sei quem, não sei o que lá, pode andar de Ferrari, pode andar de Rolls Royce, pode andar de carro de luxo e tal, e morar em mansão. Então aparecem as casas deles, as mansões deles e a intimidade da vida deles. E toda a problemática que naturalmente existe num pastor cujo perfil não é de pastor. Ele tem problema na família, pastor que a mulher está reclamando e fala para ele assim: não, senhor, mas eu quero casar, porque nós vamos ter mais filhos, mas eu quero casar. Ela está grávida. E ela é namorada dele só. E ela disse para ele: mas olha, não fala comigo assim não, viu? Você não é meu pastor não sou suas ovelhinhas lá não. E isso está na televisão. E aí vai outros mais e mais. Irmãos, eu tenho falado isso algumas vezes. Por favor, me perdoe a ignorância, né? Perdoe a minha ignorância, talvez, sei lá, a minha rudeza, não sei. Mas eu descobri alguns dias atrás que eu não sou o único, não. Eu descobri que tem alguns pastores, inclusive lá no Brasil, que já estão também com muito pouca paciência com essa situação que está acontecendo com pastores, celebridades e cantores artistas. Nós temos tido algumas dificuldades de convidar preletores para os nossos grandes eventos da nossa convenção. Porque quando a gente pensa em fulano, ou cicrano, ou beltrano, é só celebridade. O cara só pinta no chão porque é o jeito. Né? Eu vou com a minha banda, preciso de um hotel 5 estrelas, né? Para mim. O meu músico não, pode ser 3 estrelas mesmo. E amados, difícil. E a vida do pessoal, um dos nossos pastores aqui mencionou que ele prega num evento lá grande, lá no Brasil, e o promotor daquele evento falou publicamente que ele ficou muito chateado, ficou bravo e trocou todos os cantores e preletores que ele estava chamando, porque os preletores estavam dormindo com as preletoras durante o congresso que ele realiza. Qual é o perfil ideal de um obreiro do Senhor? O nosso perfil, será que é a vaidade, pastor José Lopes, de
pregar em grandes eventos, de sentar nas primeiras filas e ter a nossa carinha, a nossa foto lá no cartaz, divulgação na internet. Irmãos, nós precisamos voltar à realidade, colocar o pé no chão. O pastor Iglai estava falando, isso que está acontecendo, isso não é igreja não, gente. Isso é brincadeira, o pessoal está brincando de igreja. E você e eu temos que ter posição e saber que de fato ainda nós podemos ter, não obreiros perfeitos, porque perfeição nós não vamos conseguir, mas o perfil ideal de um obreiro nós podemos conseguir. Aleluia. Nós podemos forjar, nós podemos formar na igreja do Senhor nosso Deus. E nós não só podemos, como é nossa obrigação fazê-lo. É nossa obrigação cumpri-lo. Aí você vê obreiros que eventualmente chegam na casa de Deus com uma performance totalmente diferente, porque o perfil dele é o perfil de um pastor contemporâneo. E qual é o perfil ideal de um homem de Deus na igreja que nós estamos vivendo nos nossos dias? Não é? Então, o que é que esse pessoal espera quando chega no topo? E o que significa chegar no topo do ministério? O que significa chegar no topo do ministério? Nós vamos falar de algumas coisinhas poucas aqui, porque eu não quero abusar do horário, né? Amanhã eu tenho 4h30 para falar. Glória a Deus. Amém. Porque eu posso falar desde manhã até de noite, né? Falar com os irmãos, falar sozinho, falar na rua. Então, irmãos, mas eu não quero abusar. Mas o que significa para a maioria dessa gente chegar no topo? Chegar no topo significa pregar nos maiores congressos? Pregar na convenção geral? Disputar, pregar na convenção geral? Eu conheço pastores, irmãos, que preferem não pregar. Eu conheço pastores que preferem não ser convidados. Eu conheço pastores que abrem mão de convites como esses e falam, não, tem muita gente aí, olha, coloca outro aí no meu lugar. Tem gente grande aí, põe gente aí no meu lugar para pregar lá, porque tem gente boa. Inclusive esses eventos grandes, famosos que tem no Brasil, eu conheço gente que um dia telefonaram para um desses e falaram para ele assim, irmão fulano, chegou o seu dia. O irmão achou que ele ia morrer, né? Eu não estou morto, chegou o meu dia. Não, você está sendo convidado para pregar no evento tal. Ele falou, não, irmão, você se enganou, você ligou para o número errado. Eu não tenho capacidade para isso, não é para mim não. Não, mas já outros preletores pregaram aqui e tal, e são pessoas que estão próximas ao irmão e tal. Você, não, irmão, não. Deixa lá, irmão, deixa isso quieto, não é assim não e tal, deixa pra lá. Enquanto outros colocam isso no currículo. Preletor oficial, né? Pregador internacional. Ele nasceu na Colômbia, veio pregar nos Estados Unidos, lá em Medford, Massachusetts, e aí já coloca no currículo dele, pregador internacional, né? Mas o nome continua sendo Ortega. Irmão, by the way, a propósito, acaba de chegar entre nós pastor Raziel Ortega, que é da Colômbia, coincidentemente, né? Glória a Deus, já de Medford, Massachusetts. Pastor Raziel, pastor, professor, doutor, bispo Levi, né? Irmão Levi, nosso presbítero, aleluia. Nosso presbítero Marcos, mas tinha mais alguém que eu vi com vocês? Não? São só vocês três? Glória. Só que os irmãos querem receber os bem-vindos em nome de Jesus, irmãos, amém? Amém. Obrigado. Aí ele coloca lá, pregador internacional. O que é que as pessoas esperam quando chegam no topo? Tem gente que passa a vida inteira lutando, irmão, para ter uma vaga de pregador na convenção geral, de cantor na convenção geral. Tem gente que pede para ser convidado para pregar no CONAD. E eu tenho, irmãos, sido às vezes interpelado por essas pessoas várias vezes. Você nunca me convida para ir no CONAD? Eles pensam que eu sou dono do CONAD, irmão. Eles acham que eu faço tudo sozinho. Eles não sabem o respeito que nós temos entre nós e as decisões que tomamos em conjunto. E não sou eu quem vem em CONAD, nem convido ninguém.
Né? Mas se eu vou falar isso, eles vão falar porque ele não quer convidar. Né? Então deixa assim, também. Deixa só assim. Né? Ah, mas você, olha, me convida aí e tal, viu? Me convida pro canal. Ah, tá bom, irmão. Né? A vida inteira o cara fica. Um camarada no Brasil, gente, que é gente do topo. Falou pra mim assim: eu tenho um sonho na minha vida que só você pode realizar. Porque eu sou casado. E você ainda está me estudando. Deixa eu falar. Não, já vou dizer quem é. Ele falou assim: não, meu maior sonho é pregar na sua igreja. Ele disse: ah, no dia que eu criar uma igreja, eu me convido para pregar. Eu não tenho igreja, é a igreja de Jesus, né? É verdade? Tem que você inventar a sua igreja, o seu evangelho, escrever a sua Bíblia, aí você fala. Não, porque olha, eu já preguei em todas as igrejas lá nos Estados Unidos, mesmo na sua. Você vai dar uma congregaçãozinha desse tamanho, isso aqui é o que, rapaz? E não é falsa modéstia. Nossas igrejas aqui são todas pequenas, camarada pregador de grandes multidões, né? E a pessoa fala: não. Então a pessoa fica lutando para ter, ou seja, eu preciso colocar isso no meu currículo, porque se eu não for convidado para o CONAD, que é o maior evento dos brasileiros, eu creio, nos Estados Unidos, as igrejas brasileiras dos Estados Unidos, se eu não for convidado para o CONAD, então eu não sou importante, eu tenho que ter isso no meu currículo. Não é nem porque ele vai pregar lá, porque ele vai participar, não. É porque ele precisa ter no currículo dele isso aí. O problema é quando a pessoa tem isso no currículo dela, e quando finalmente ela chega, entre aspas, no topo, o que acontece quando você chega lá? Vamos ver algumas pessoas que chegaram no topo, o que elas disseram a respeito disso, né? Esse homem aí, o Jack Higgins, ele escreveu o livro, e foi um filme que foi feito também, The Eagle Has Landed. Ele conta a história de como Hitler programou o sequestro do Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele queria sequestrá-lo. Ele fez toda a preparação e tal. Bom, isso foi assim. Esse camarada já era escritor, mas isso foi a celebração dele. Ele se colocou lá no topo, né? Aí perguntaram para ele: o que é que você sabe hoje que você gostaria de saber quando você era jovem? Ele respondeu o seguinte: que alguém tivesse me dito que quando você chega no topo, não tem nada lá. É frustrante, não é? Não tem nada lá. O outro, Boris Becker, jogador de tênis, né? Eu também fui jogador de tênis, irmãos. Os meus irmãos, né? Jogavam tênis, sapato. Jogador de tênis, né? Ganhou o campeonato de Wimbledon pela segunda vez. E ele declarou assim, no dia da vitória, ele foi entrevistado e que tal, como é que você celebra essa sua vitória? Ele disse assim: como é que foi essa batalha, essa luta para você chegar aqui? Ele disse assim: olha, a maior luta da minha vida é essa guerra contra o suicídio. Uau, misericórdia. Pela segunda vez, campeão mundial de tênis. Ayrton Senna, na véspera da sua morte, telefona para a sua namorada, a sua noiva. Ele era amancebado, a verdade é essa. E ele liga para ela e diz assim: olha, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, você não se preocupa não, que vai estar tudo bem. Ele que era uma pessoa extrovertida e tudo e tal, não se preocupe que já eu vou ler a Bíblia, viu? Ele fica namorando o carro dele, quieto, sozinho, sem conversar com ninguém, e as cenas estão gravadas. Ele passa a mão no carro, Era talvez a corrida que ele ia ser tetra ou penta campeão de Fórmula 1 no mundo inteiro. A impressão que dava é que ele estava se despedindo do carro. E nenhuma reportagem nos convenceu de que houve realmente uma falha técnica ali. Não, porque quebrou a barra de direção. Meu amigo, depois que ele bateu naquela parede, quebrou tudo. Quebrou barra de direção, quebrou tudo de tudo. Na verdade, arrebentou tudo. Então, irmãos, é o momento mais solitário da vida dessas pessoas que chegam no topo é exatamente quando elas chegam lá.
que elas pensam que vão ter o maior prazer da sua vida, a maior satisfação, e afinal das contas aquilo não é nada. A pessoa às vezes passa a vida inteira correndo atrás de anos e anos e pensando num momento de glória, quando a pessoa vai alcançar aquilo que ela deseja, escrever um livro, gravar um CD, pregar naquele evento, né? Ser presidente daquela igreja. Tem gente que guerreia, irmãos, quase sai do tapa para ser presidente da igreja. Depois que ele senta na cadeira e descobre o que é, dá vontade dele se bater para voltar. Aquele momento que a pessoa pensava que era o mais glorioso na sua vida é quando alcançava aquilo que ele desejava, e o sentimento é de tristeza em vez de alegria, né? Ao invés de alegria. Agora, a pergunta é: está muito devagar isso, vocês? Com o minuto que eu tenho aqui, não é coisa. Eu vou falando, você vai acompanhar. É possível ser uma pessoa totalmente satisfeita sem violar a lei do Senhor? Ou seja, você ser uma pessoa realizada sem violar a lei do Senhor, sem cruzar as linhas divisórias que Ele estabeleceu quando Ele desenhou a planta da sua vida? Em outras palavras, será que Deus me fez para ser feliz? Eu ser uma pessoa satisfeita, realizada e dizer: cheguei no topo e estou feliz. Porque eu não pisei na lei do Senhor, porque eu não pisei na vontade de Deus na minha vida. É possível? Será que é possível isso? A pergunta é essa. Se é, então, qual é o perfil da pessoa, desse homem que é assim? Não é? Quando a gente olha, o pastor estava falando a respeito de Daniel, e eu vou repetir aqui o que o pastor falou, né? Quando a gente olha para a vida de Daniel, eu acho que a gente pode extrair alguns princípios que nos ajudam a estabelecer esse perfil, essas linhas nos lugares certos, para que a gente possa individualmente sermos homens e mulheres disciplinados, e em quem e através de quem Deus possa realizar a sua obra. Então nós vamos para a palavra de Deus, Daniel capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Você pode abrir a Bíblia comigo, por favor, Daniel capítulo 1. Se você já achou, diga amém. Se você não achou, diga pobre estádio, papai, se for uma maneira não pode. Eu assumo que todos os irmãos acharam, então vou começar a ler. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos? Amém. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel lhe pôs o de Beltesazar, e a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Eu acho que para falar desse ponto, irmãos, em que o povo de Deus acaba sendo levado cativo, é importante que a gente volte um pouquinho na história e lembre por que esse povo foi levado cativo. Por que o povo de Israel foi levado cativo, então, afinal das contas? O problema é que, quando eles saíram da escravidão do Egito, o Senhor Deus os conduz pelo deserto porque havia alguns princípios que eles precisavam aprender. Faz bem lembrar
e são referência para a nossa vida. Nós também precisamos aprender. O primeiro desses princípios foi a humildade. Não é? Não sei se você está conseguindo ler aí, mas Provérbios 21:4 diz: os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios, e até a lavoura dos ímpios é pecado. Altivez, orgulho. A pessoa que acha que é grande. Deus caminhou com o povo de Israel no deserto para que eles aprendessem a ser humildes. Que eles pudessem ser humildes, aprender a humildade. O problema é que esse parece que já não é mais um requisito do perfil do obreiro contemporâneo. Ele não precisa ser exatamente humilde. Se ele for exaltado, não faz mal, ele é o cara. Ele é importante, ele é grande. Não faz mal se ele não quiser conversar com as pessoas, porque uma pessoa na posição dele não pode conversar com todo mundo. Uma pessoa na posição dele não quer conversar com todo mundo, porque ele é o cara. Então ele não pode ser humilde, porque ele vai ser humilde, vai falar com esse pessoal, vai falar com... Né? Um camarada que não é crente um dia chegou para mim e disse assim: poxa, você deve se divertir muito, né? Você deve rir muito quando você chega em casa, do jeito como você fala com as pessoas e com o povo aí e tudo mais. Então ele deu vontade de bater nele, irmão. Porque tem pastor que é bravo. Eu não sou, porque se eu fosse eu tinha batido nele, né? É verdade, irmão? Mas nós aprendemos isso aqui com o pastor Zé Lopes hoje, né? Tem pastor que é bravo. O pastor Zé Lopes ensinou para nós e falou, né? Eu testemunho de pastor bravo, né, pastor Zé Lopes? Tem pastor que é bravo, né? Então, irmão, mas é realidade, irmão. É verdade. Por quê? Porque o camarada acha que simplesmente porque você é filho do pastor presidente da convenção geral, você tem que ser orgulhoso. Né? Você não é nada, você não tem nada, você não representa nada, mas você é filho do pastor presidente, então você tem que se, né? Você tem que se posicionar. Você não pode, você tem que ser uma pessoa. Irmão, Deus nos leva para o deserto para aprender humildade. Glórias a Deus. E se você começar a se exaltar, é porque você está na porta do deserto. Deus vai lhe levar para aprender uma lição muito interessante, a lição da humildade. Deus queria que Israel visse a si próprio como Deus via. Não pense que vocês são grandes, vocês são pequenos. Não é porque eu tirei você da terra do Egito que você pode imaginar que você, não é? Não. A segunda lição que Deus queria ensinar para o seu povo era a comunhão com o seu Deus. Eu espero que talvez amanhã a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, né? A comunhão com Deus. Deus queria mostrar para eles que Deus é que queria comunhão com eles. Que Deus é quem ia colocar o pão na mesa deles. É que Deus é que ia abençoá-los, mas que Deus queria que eles tivessem um relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de santidade, santificada, de serem santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu é que sou o vosso Deus. Se tem uma coisa que o Espírito de Deus está procurando na igreja hoje, irmãos, é comunhão com os crentes. Santificação, que nós nos santifiquemos e que nós sejamos santos. Para que Deus tenha comunhão conosco, você está dizendo, porque eu é que sou o Deus de vocês. O pastor Eli falou: o Deus de vocês não é ser presidente de igreja, né? Não é? O seu Deus não é você ter aquela posição, o seu Deus não é você não, o seu Deus é o Senhor. O seu Deus não é a casa que você mora, o carro que você dirige, o dinheiro que você tem. O seu Deus não é a sua agenda, nós estamos falando para obreiros, né? O seu Deus é o Senhor. Aleluia. O seu Deus não é a sua capacidade de pesquisar na internet ou de falar um sermão bonito com as conturbâncias das insebáceas, não é? Sabe o que quer dizer isso, né? Sabe não? Nem eu também. Então, o seu Deus não é isso, não é? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem intimidade, comunhão, tem comunhão conosco. Deus quer ouvir quando você fala, e Deus quer ser ouvido por você quando Ele fala. Aleluia. Se deve ter uma coisa ruim, irmãos, é você amar uma pessoa, conviver com ela, você fala com ela e ela não entende o que você fala. Ai, misericórdia. Ela fica voando. Você fala com a pessoa e ela não entende. Eu estou falando que ela não está entendendo. Eu estou falando não está entendendo porque não tem comunhão. Quando você tem comunhão com a pessoa, irmão, você fala uma palavra e a pessoa já entende o que você quer dizer. Quando você tem comunhão com uma pessoa, a minha esposa e eu, a irmã Meire, que não pode estar aqui, está cuidando lá da nossa filha caçula, que vai casar no mês de janeiro, se Deus quiser, né?
Desculpe abrir um parênteses aqui, irmãos, a gente cria as filhas com tanto carinho. A menina vai estudar, Instituto Bíblico. Vai estudar para aprender a fazer bolo. E chega lá, o pastor não cuida. Não cuida com o cuidado pastoral que o pastor dela estava cuidando. E deixa a ovelha desguarnecida, acaba namorando com um cara feio. Ela vai ser gênio. Ela foi estudar em Chicago, o pastor não cuidou. Pelo contrário, ele queria se ver livre do sujeito e empurrou em cima da minha filha. Fecha o parênteses, por favor. Deus quer ter comunhão profunda conosco. Minha esposa, quando ela fala comigo, ou às vezes não precisa nem falar. É um olhar, já estou entendendo. Eu olho para ela, ela está entendendo. Você sabe o que é isso? É comunhão. A convivência traz comunhão. Aí a pessoa tem 50 anos de crente. Deus fala e não entende. Tem 50 anos de crente, Deus está dirigindo, ele não está assimilando o que Deus está falando. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não é? Vamos correr. O último que Deus queria que Israel no deserto aprendesse a ter fé. Era Deus que ia cuidar do povo. Deus estava dizendo, não se preocupe, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar um maná para vocês. Não se preocupe, mas como é que vai fazer? No deserto não tem shopping. Você já percebeu que no deserto não tem shopping? Quando você está passando pelo deserto, por incrível que pareça, você pode até ser mulher, mas você não tem vontade de ir para o shopping. É verdade. Nem no shopping. Não. Mas esse deserto é feio, pastor, para não ter vontade de ir para o shopping, porque o negócio está ruim demais, né? No deserto não tem shopping. No deserto não tem shopping, às vezes porque o deserto é econômico, é financeiro. E não dá para ir para o shopping. No deserto, o sapato cresce junto com o pé. No deserto, a roupa cresce junto com o corpo. Na verdade, a roupa cresce mais do que o corpo. Já percebeu isso? Porque no deserto, o corpo, olha, diminui e a roupa cresce. É verdade, mãe? O sapato fica folgado, né? Porque o pé fica mais magro. Isso é deserto, né? No deserto, irmãos, a gente aprende que quem cuida de nós é o Senhor. Tem uma canção em inglês que diz, através de tudo isso, eu aprendi, eu aprendi a confiar em Jesus. Eu aprendi que eu sou dele. Aleluia. Eu aprendi que eu sou dele. Aleluia. Você é de Jesus. Aleluia. E se tem coisas que nós precisamos basicamente no nosso perfil, é ter fé. Aleluia. É ter comunhão com Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender que Deus é quem coloca o pão na nossa mesa, não é a nossa capacidade, Glória a Deus. não é a nossa criatividade, não é porque nós somos obreiros. Não. Deus não está preocupado com o que está escrito lá na sua carteirinha da função ou da posição que você tem na sua credencial. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você aprendeu a lição da humildade, a lição da comunhão, a lição da fé. Quando Israel voltou e entrou, quando Israel entrou na terra prometida, se esqueceu dessas coisas. Perdeu esses parâmetros. Agora já começou a empinar o nariz e achar que era o dono da bola, né? Como diz o pastor aqui, o rei da calcada preta, o pastor Letícia, né? Achou que era o tal, Israel começou assim, né? E começou a passar por cima das ordens expressas de Deus. Deus falou assim, olha, vai lá e acaba com tudo, você não, né? Porque esse povo aí, se ficar alguma semente, eles vão dar problema para vocês lá na frente, eles vão se misturar com o seu povo. Isso vai ser uma confusão tremenda. Eles vão começar a negociar, não, peraí, e tal, vocês fica aí na terra e tudo mais e tal. Olha, nós estamos nos entregando para vocês, tadinho. Como é que você vai matar? Eles já vieram se entregar para nós, se eles fossem resistir, a gente acabava com todo mundo. Qual foi a ordem de Deus? Qual foi a ordem? Quantas vezes, irmãos, nós obreiros queremos ser mais misericordiosos do que Deus? Quantas vezes Deus está punindo e nós estamos perdoando? Quantas vezes Deus deu juízo e nós demos absolvição? Deus deu sentença e nós demos alforria.
dia. Nós liberamos, não é? Somos mais misericordiosos do que Deus. Porque falta às vezes o quê? Comunhão. Quando esse povo começou a se envaidecer, ele começou a pisar nas regras, começou a fazer aquilo que não agradava a Deus, as suas festas já não eram mais festas, e você vai ver que não tabernaculavam, né? Nunca comemoravam essa festa dos tabernáculos, e se distanciaram de Deus, se misturaram com ídolos e tantas coisas, e o resultado foi aquilo que Deus já havia predito: se fizer, vai para o cativeiro. E foi para o cativeiro. Os nobres foram para o cativeiro. Você se lembra, não é? Nabucodonosor estabeleceu que eles escolhessem homens de alta qualidade, gente que tinha condição de viver no palácio, na corte babilônica, né? Que pudesse ser reprogramados. Eles iam receber um tratamento diferente do que eles tinham na terra deles. Eles iam receber uma dieta diferente do que eles tinham na terra deles. Eles iam receber uma cultura diferente. Eles iam ser letrados. Eles precisavam de uma literatura nova. Você viu aqui, educado nas letras lá, na literatura da Babilônia. Um outro conceito, uma outra visão, um outro aspecto de cultura e de civilidade, um novo tipo de linguagem, um novo sistema de valores, uma nova maneira de pensar. Ele queria que eles adquirissem uma nova maneira de pensar. Tem que pensar como babilônico. Você tem que pensar como babilônico, senão você não vai ter o perfil ideal para o obreiro do século XXI. Você não pode pensar como obreiro retrógrado, como o pastor Eli ensinou o tempo todo aqui. Esse retrocesso do pastor Eli. Esse negócio de ficar aí com a tradição, você tem que pensar como o obreiro do século XXI. Esse negócio de ficar pegado com tradição, isso é coisa do século passado. O perfil do obreiro de hoje, né, pastor Ilan? É o cara que tem visão babilônica, de conquistar o mundo. Você tem que viajar o mundo inteiro. Se você não pregou na Europa ainda, mano, você está por fora. Você ainda está no outro escalão, meu amigo, porque se você tivesse, você já tinha sido convidado. Você já tinha que ter, você não foi ainda lá, meu amigo, você nunca foi lá. Não. Então você não está. Ele tinha que ser reprogramado nos seus valores, naquilo que era importante, naquilo que agora era importante para a vida deles. Se não tivesse isso, não valia. Você sabe, né? Nossa escala de valores. A nossa escala de valores é a nossa filosofia de vida. São as coisas que são importantes na nossa vida. O que é importante para você? O que você quer na vida? Quais são as suas expectativas? O que você quer alcançar na vida? É a sua escala de valores. Não é? Importante agora para eles era uma escala de valores babilônica, conquistadora, né? Eu tenho que ser pastor de uma igreja grande. Pastor Iglesias não pregou tudo aqui, eu só estou ruminando o que ele ensinou, irmão. Pastor de igreja grande. Se você não for pastor de uma igreja grande, você não é ninguém. Você tem que ser pastor de uma igreja grande. Você tem que ser um cara importante, não é? Não importa se você jejua, não importa que você tem que pegar um sermão legal, você tem que ser, né, falar uns negócios diferentes aí, para o pessoal ficar, né? O que importa é isso. O que importa é que você... E Deus olha e fala: peraí, mas... E o jejum? E a oração? Deus, hoje o negócio está muito automático, está muito rápido. Eu vou orar, claro que eu vou orar. Deus me abençoe, me ajuda. Eu vou pregar a tua palavra, eu sou teu servo. Hello? Eu sou teu servo, Senhor. I will trust in you. Eu vou confiar em Senhor, Senhor. Aqui e tal, mas o Senhor não me deixa, né? Faz eu sair legal lá. Não vai me deixar também na mão na hora lá, que eu não vou passar, né? Mas eu dei uma trabalhada aqui e tudo mais e tal. Eu fiquei muito tempo aqui, olha. E já não ora mais. Já não tem mais intimidade com Deus. Tem joelho de moço, né? Não tem joelho de camelo, né? Tem joelho de moça. Tem que reprogramar a nossa maneira de pensar. Não pode mais ser assim. Afinal das contas, será que é só esses caras grandes que podem? Eu vou falar para vocês, olha, tem que ter brasileiro aqui desse país, tem que ter pastor brasileiro aqui, tem que ter Rolls Royce. E se vocês concordarem comigo,
Se quiser considerar o meu, não. Esse é o pensamento. Tem que ter pastor brasileiro aqui, aqui nos Estados Unidos. Afinal das contas, esse é essa escala de valores, essa é a maneira de pensar da Babilônia. Esse é o perfil do obreiro da Babilônia. Tem que ser reprogramado, ele tem que ter uma literatura nova. Irmãos, eu não posso nem falar as coisas que eu ouço, não quero ser sinaliza. E onde eu ouço? Você já lê aquele livro lá, tal, você lê aquele livro, tudo aí, então, é porque é moda, todo mundo tem que ler. Se você não lê, você está para fora. Você já leu esse livro aqui, senão? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Já leu esse livro? Ah, não, mas aqui, não, tudo bem, irmão, eu concordo, a gente tem que estudar, tem que ler as suas leituras paralelas, e você tem que se informar depois que você compreender essa palavra. E que você viver essa palavra. E que ela se tornar a sua grande paixão, a sua regra de fé e de prática. Glórias a Deus. Aí sim, você pode começar a pensar em ler outras coisas. Né? Então, quando ele chega no palácio, a primeira estratégia foi: vamos tratar bem esses caras. Vamos tratá-los muito bem. Vamos tratar a gente bem hoje, não. Está tratando. Se você tem uma posição, se você está tratando mal, é aquele pessoal do The Fly lá, do Retefé e do Revassuri. Esse povo aí, ó, estão perseguindo, é deportação, é pau. Agora mesmo na Europa, o pastor Marco Germano me ligou pedindo oração. Tem uma gestão lá de vários países da União Europeia, muitos países da União Europeia, que eles estão fazendo uma pressão agora tremenda. O negócio vazou e era para começar não sei quando. Eles anteciparam uma ação das migrações de todos os países para expulsar mais de 40 mil imigrantes da Europa. Sabe por quê? Porque os imigrantes estão trazendo de volta o Evangelho para a Europa. Encontrei com um pastor suíço com a vaga, parecia um padre, uma cruz desse tamanho de madeira no peito. E lá na cidade de Bienne, na Suíça. E ele veio conversar comigo e eu falei para ele: por que o senhor vem aqui? Ele disse para mim: porque nós suíços cremos que vai haver um grande avivamento na Europa. E nós cremos que esse avivamento vai começar na Suíça, porque a Suíça é um país pentecostal. A Suíça é um país que o dia de Pentecostes é feriado. Na Suíça. E de pentecostal, irmão, eles não têm nem sombra, nem nada. Nós somos um país pentecostal, então vai começar aqui. E aqui na Suíça, ele vai começar através dos brasileiros. É por isso que eu venho aqui. Porque eu creio que Deus vai mandar um avivamento para nós, vai começar com vocês, o avivamento que vem. Então o que acontece? Eles se levantam, o diabo perseguindo. Mas se os pastores são no perfil babilônico, eles vão tratar bem você. Ah, não, vai fazer parte aqui da ordem dos pastores aqui. Vem fazer parte aqui do Conselho Europeu ou Americano, ou sei o que lá, de pastor. Você está convidado para fazer parte conosco, desde que a sua igreja não funcione. Desde que não tem igreja, seja só para as reuniões dos comitês e para as reuniões dos coisas e tal e tudo mais. E nós temos centros de estudos que são profundos. Inclusive as nossas estatísticas, você precisa conhecer, porque a nossa visão mundial de missão, a sua cosmovisão missionária é bonito, não é? A nossa cosmovisão missionária e tudo mais e tal. Jesus, tem misericórdia. Não tem nada não. Eu já acostumei, não comecei pregando com... Nossa cosmovisão, irmão, para nós começarmos a conversa, irmão, e nós vamos ficar só no conversinho da conversa hoje. Algumas linhas caracterizam o perfil. Nós estamos falando de perfil, você pensa num desenho. Algumas linhas, e nós temos aqui artistas aqui no nosso meio. Se você não sabe, o pastor Washington é um grande pintor, né? É um artista, na verdade. E é verdade. As linhas que definem o perfil. Algumas linhas definem o perfil de uma pessoa. A primeira linha que eu queria chamar a sua atenção é que está em Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A primeira delas é a linha do apetite. De controlar o seu apetite, uma linha de resistência
de você resistir. A primeira qualidade que um ideal do perfil de um obreiro contemporâneo é ele ter uma linha de resistência. Peraí, até aqui tudo bem, daqui para cá, inegociável. Eu estou dizendo que eu estou repetindo tudo que o pastor Cléber falou, né? Daqui para cá não se negocia. Daqui para cá não. A moda é usar gravata roxa. Eu posso até usar gravata roxa, não é verdade? Mas se isso não vai fazer mal, se não, ok. Porque se for escandalizar o irmão, também não usa, né? Mas doutrina é inegociável. Os bons costumes são inegociáveis. Aleluia. Pode nos chamar de retrógrados, pode nos chamar de legalistas, whatever. São inegociáveis. Nós não negociamos eles. Nós não aceitamos negociar essas coisas. A disciplina do seu apetite. E você sabe que nós temos alguns apetites, não é? Olha o apetite daquele rapaz ali, né? Nós temos apetites físicos, né, irmãos? Comida. Os nossos apetites geralmente são dos instintos naturais, além de serem os apetites que nós formamos da concupiscência, não é? Mas, por exemplo, comida, sexo, aparência. Tem gente que supervaloriza essas coisas, tem um apetite forte para isso. Todos nós queremos parecer bem, irmãos. Ninguém quer parecer feio. Você não quer olhar no espelho e falar? Quem quer? Não é verdade? Não. E são coisas naturais. Porém, nós estamos falando de apetite o quê? Desordenado. Né? Nós somos responsáveis, irmãos, por treinar os nossos apetites diariamente. Nós não queremos o banquete do rei. Nós não queremos os banquetes que o rei tem para oferecer. Nós vamos treinar os nossos apetites diariamente. Então, emocionais, como fama, poder, dinheiro, intelectuais, conhecimento, né? Informação sem formação, diploma. Tem gente que tem um apetite por diploma. Conhecimento não está preocupado, mas diploma, ele quer pendurar mais um na parede. Mais um e mais um, não importa quanto custe. Ele quer pendurar na parede. Né? Eu estou falando de perfil de obreiro, né? De obreiro. Apetite relacional, influência. Eu tive com fulano, inclusive tem até o cartão dele aí, ó. Agora o negócio vai ficar bom pro nosso lado lá, hein? Porque agora nós não tem influência. Agora nós vamos poder chegar lá no fulano, que eu tenho um amigo, olha, o meu pai tem um amigo que é parente do soldado que mora em frente à casa do vereador. É influência, né? O negócio. Tem gente que tem um apetite, eu conheço o fulano, eu conheço o político não sei das quantas, eu conheço não sei. Um apetite, irmãos, por influência. Nós temos que controlar os nossos apetites, né? Alguns têm um apetite espiritual que é mais espirituoso do que espiritual, né? Mais santo do que todo mundo. Eu quero parecer mais santo do que todo mundo. Isso não é bem espiritual, né? Mas é na área espiritual. Né? É imperativo, irmãos, que de forma disciplinada a gente treine o que nós começamos a gostar e rejeitemos o que quer nos banquetear e nos distanciar do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que começa com o negócio de influência, só carrega atrás de influência, não ora mais, não tem mais tempo de orar. Ele larga o culto para poder acompanhar uma influência. Pare o que ele está falando. Não tem coragem de pregar evangelho quando ele está na frente de uma pessoa importante, que ele julga ser importante. E se ele chegar na frente de um doutor, do empresário, do ricaço e tal, parece que a espiritualidade dele muda. Eu conheci um lá na Assembleia Legislativa de São Paulo que não dava para o senhor para ele, não. Porque ele era deputado, presidente da casa. E se você desse para o senhor para ele, ele não respondia. E não dava para o senhor para ele, só em marra. Eu queria escapar, volta. Ele dá para o senhor, irmão. Para o senhor. Eu não vou dar para o senhor, está cheio de crente lá, irmão. Entrava no elevador, a irmã que cuidava do elevador lá, a senhora que cuidava do elevador, esposa de um pastor Israelzinho Cascadura, azedinho, pastor Israelzinho que está aqui. Amor de Deus, né? Mas a irmã está lá, eu vou entrar no elevador e vou dizer para ela. Ou então não tinha, ela não falava nada. Ela tinha a obrigação de saber que andava, você ia.
Era a obrigação realmente dela. Eu abraçava a velhinha, chegava a ela, beijava, passeou, minha irmã, tudo bem, glória a Jesus, amém. Nós somos crentes. Não, mas é porque o meu apetite por fama, por posição, por influência, não é? Eu não posso agora estar me dando essas coisas. Irmãos, como foi que Daniel fez isso? Como foi que ele aprendeu a resistir a essas coisas? Como foi que ele chegou no palácio do rei como escravo e ele disse, olha, por favor, não quero essa comida? Como ele teve coragem de falar isso? Como foi? Sabe por quê? Porque o mal se corta pela raiz. Tem que começar cedo. Tem que começar logo. Se você já não começou, comece hoje. Comece a cortar hoje. Comece a cortar essas amarras hoje. Comece a cortar essas influências hoje. Comece a cortar esses apetites hoje. Não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Não é porque aqui tem uma oportunidade, meu irmão, a oportunidade é Deus que me dá. Eu não preciso disso. Tem muita gente aí com oportunidade que acabou se machucando, né? Se machucando e muito, se machucando bastante, não é? E, infelizmente, né? O mal se corta pela raiz. Tem que matar o galo no primeiro dia. Né? Imagine quantas vezes durante o dia, irmãos, nós colocamos a nossa vida espiritual em risco quando nós não estabelecemos uma linha de resistência. Quantas vezes? Porque os ataques do diabo são o tempo todo. O diabo não está dormindo, o diabo não está aposentado. Ok? Não é porque agora fizeram a porta do céu mais larga, que na verdade ela não é, né? Continua mesmo. Mas alguém parece que alargou a porta do céu, agora pode isso, agora pode aquilo, pode o diabo. Não podia, mas agora já pode isso aqui, pode aquilo ali, tá, e aí alguém pensa que o diabo aposentou, mas está mais fácil ser crente hoje. Parece que não tem resistência do diabo. Se você não tem resistência do diabo, é porque você está no lugar errado. Se você não tem resistência do diabo, é porque você está na posição errada. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que desejarem seguir a Jesus piamente padecerão perseguições. Aleluia. E nós temos de estabelecer a linha de resistência em nome de Jesus para sermos um perfil do obreiro de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que construir uma trincheira, irmãos, pelo controle dos nossos apetites. É gostoso você estar numa posição, é gostoso você ser reconhecido, tudo isso é maravilhoso. Porém, quando Deus te coloca, você não tem que correr atrás. Até as bênçãos que você deixou de receber vão sair correndo atrás de você. Você não tem que correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. O nosso irmão Adam disse aqui que dízimo não leva você para o céu. Dízimo não garante que você vai para o céu, mas deixar dar o dízimo garante que você vai para o inferno. E tem gente aliviando nele, né? Não, mas porque o irmão não é dizimista, eu não concordo com dízimo, eu estou tendo paciência com ele. A Bíblia diz que ele é ladrão. É ladrão, você não bota raposa em galinheiro, meu amigo. Cuidado com ele, não dá posição para ele na igreja, não. Ele vai roubar a tua paz, ele vai roubar as tuas ovelhas, ele vai roubar o caixa da igreja. Alguma coisa vai acontecer, ele vai roubar. Porque não é dizimista. Quem não é dizimista é o quê? Ladrão. Quem disse isso, pastor Joel? Não, é a palavra de Deus que diz. É a Bíblia quem diz isso. E nós temos que entender isso, amados. Em nome de Jesus. Nós precisamos estabelecer a linha de resistência. Não pode, em nome de Jesus, tem que saber isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que ler Bíblia, tem que comer Bíblia, tem que ter uma dieta, tem que começar já, tem que ter vida de comunhão com Deus. E disso nós vamos falar amanhã, se Deus nos permitir. Já estão parando, pastor, em 1 minuto. Mas é importante, irmãos, que vocês se lembrem de 4 coisas hoje. Número 1, humildade. Humildade. Alguém disse aqui, né? O camarada pegou um green card aí e já está achando que é o bom da boca. Só porque ele conseguiu aquele cartãozinho lá, pô, que no instantinho ficou cheio. Conseguiu o cartãozinho lá para poder pagar a passagem não sei quantas vezes, já foi no Brasil, voltou. Lá no Brasil, quem viu o homem no Brasil parecia que ele era dono dos Estados Unidos. Né? Patrão do Bill Gates. Quem viu o cara lá no Brasil achou que ele era o rei da cocada-preta. Olha, gente, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Eu tenho testemunho de pessoas que disseram, rapaz, pastor, se o senhor visse o fulano no Brasil. Ele chegou no Brasil, se você visse, o que ele faz aqui nos Estados Unidos, pastor? Ele eu vou mudar a profissão dele. Ele é ajudante de pedreiro, mas lá no Brasil ele era dono de construtora. O que você faz lá nos Estados Unidos? Na minha construtora eu tenho uma posição de helper.
E o pessoal, uau! E a sua esposa faz o quê? A minha esposa trabalha numa empresa internacional na função de house cleaning. Gente, isso é besteira. Se você não é ouvindo essas coisas minhas, imagine quando o diabo te perseguir e bater na sua cara. Imagine quando ele levantar falso testemunho contra você, calúnia. Imagine. Se você não é humilde nessas coisas pequenas, imagine quando ele disser que você é ladrão, que você é adulto, que você... E se você não levou esse nome ainda, se prepare porque você está na carreira para levar. Se você é crente, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai isso aí. E se você não é humilde, irmão, quando chegar na hora você vai armar o barraco, vai fazer uma confusão e tal. O crente que é humilde, irmão, o pastor sempre conta a história que o bode e a ovelha estavam passando uma pinguela. Sabe o que é pinguela? Se você não souber, eu vou pedir para o seu pastor Sebastião explicar para você. Então, diz que lá em Minas Gerais, então pinguela lá no Ceará, é assim, tem uma madeirinha que atravessa um ribeirinho, um riachozinho. Mas só a madeirinha, só passa um de cada vez. Vem um bode de lá e vai a ovelha de cá. E eles se encontram no meio da pinguela e começam a bater cabeça um com o outro, bate cabeça um com o outro, bate cabeça, porque a ovelha de vez em quando é cabeçuda também. E começa a bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça. Aí a ovelha parou, pensou um pouquinho assim, deu um passinho para trás, se deitou. O bode passou por cima dela. Ela levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e parou do outro lado. E daí, mas eu passei por cima da ovelha. Eu pisei em cima dela. E daí? Qual o problema? Se humilhar de vez em quando faz um bem para o caráter. Faz você lembrar que Deus é o Senhor e que você é o servo. Faz você lembrar que nós somos moídos na moinha de Deus. Deus permite. Tem gente do seu lado que vai dizer assim, mata. Tem gente do seu lado que quer que eu mate, eu mesmo vou fazer justiça. Eu mesmo vou fazer. Davi fala, não deixa o Simei lá. Quem sabe Deus não mandou ele me amaldiçoar, deixa ele lá, o dia dele vai chegar. Não se preocupe, né? Eu não vou nem precisar botar a mão nele. Aliás, eu não vou colocar a minha mão nele, porque na minha mão já tem sangue demais. Né? Davi não colocou a mão dele, né? Mas o dia dele chegou. Não se preocupe, seja humilde, em nome de Jesus. Número 2, comunhão com Deus. Aleluia. Os meus amigos são os amigos de Deus. Quem não é amigo de Deus não serve para ser meu amigo. Quem não é amigo de Deus não serve para ser meu amigo. O pastor falou aqui. Não dá para ter amizade com o sujeito, está só falando mal. Quem fala mal da Assembleia de Deus está falando do Deus da Assembleia. Não é verdade, irmão? Amém. E eu já aprendi uma coisa: a pessoa que começa a falar mal demais é porque ela quer. Está morrendo de vontade, não me deram oportunidade, eu não consegui chegar lá, eu queria ser um expoente, eu não consegui, tudo mais e tal, e pagar. É por isso. Então, a nossa comunhão é com Deus. Se você errar, corra para os pés de Jesus. Porque quando a gente erra, a primeira coisa que acontece é que a gente não quer mais orar. A gente tem vergonha de orar, foge de oração. Quando você errar, corra para os pés de Jesus. Porque você quer ter comunhão com Deus, irmão. Fé é perfil de obreiro. Ele continua crendo. Deu tudo errado, as portas estão fechadas, mas ele continua crendo em nome do Senhor. Continua. E amanhã a gente continua em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma linha de resistência. Aleluia. Não se bloqueie com tudo que o mundo te oferece. Não pense que toda posição, tudo que te oferece vem de Deus. Quem tem comunhão com Deus consegue discerne entre o que é certo e o que é errado, o que você precisa e o que você não precisa. Você não se empolga porque alguém falou, olha, isso aqui e tal. Teve um camarada que passou lá por nós, pastor. Chegou lá e tudo mais e tal. Aí chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou congregar na igreja do pastor fulano ali, porque ele prometeu que vai me consagrar a missionário. Eu disse, vá, meu irmão, correndo. Porque aqui você vai levar pelo menos 50 anos para ser consagrado ao diácono. Então corra para lá, em nome de Jesus. Né? E tem gente que acha que ser diácono é carreira, é trampolim para o ministério. Né? A carreira ministerial é essa, né? É diácono, presbítero, evangelista e pastor. Onde está isso? A Bíblia diz que o diácono tem que ser uma pessoa que trabalhe cheia do Espírito Santo para adquirir uma posição honrada diante da igreja. Vai adquirir uma posição honrada. Diácono ele é consagrado para ser diácono o resto da vida. Em nome de Jesus. Se um dia o Senhor chamar o diácono para ser evangelista, como fez com Filipe, glória a Deus. Mas os outros diáconos continuaram a ser diáconos.
Só foi aquele lá que foi ser evangelista. Não é verdade? Então, irmãos, olha, porque tem gente que aqui, meu irmão, faça uma linha de resistência. Eu não preciso disso. Eu não preciso da posição. O que eu preciso é de resultado na minha vida. O que vale é Deus operando na minha vida. O meu perfil não é o perfil da fama. Não com os homens. Eu quero ter fama. É com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O governador chegou para mim e disse assim: Jorginho, o que você quer? Eu disse: eu quero ser amigo do governador. Ele deu risada. Se você já é meu amigo. Ele disse: mas é o que eu quero, é só isso. Eu quero ser amigo do governador. Eu não preciso disso, nem daquilo, nem daquilo outro. Eu quero ser amigo de Deus. Sabe por quê, irmão? Nós tínhamos um pastor lá na nossa congregação, que ele dizia assim: pastor, eu não estou preocupado se eu sou o dedinho do pé, se eu sou a unha do dedinho do pé. Eu quero saber quem é a cabeça. Aleluia. Se a cabeça for Esaú, eu estou no salo. Mas se a cabeça for Arão, a unção desce pela cabeça. Aleluia. Passa pela barba. Vai cobrindo os seus vestidos. Aleluia. Quando chegar lá na hora do vestido, vai dar um pingozinho, só um pinguinho, na unhazinha do dedinho do pé. Mas a unha é tão pequenininha que um pingo da unção dela já vai transbordar ela. Aleluia. O importante é quem é a cabeça. Eu não importa se você pé, eu quero saber quem é a cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma linha de resistência. Em nome de Jesus. Você precisa da unção do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor João Luiz. Me perdoe. Obrigado pela sua paciência.